Graça e paz, família de Deus. Nosso devocional hoje vai começar com uma pergunta. Muitas vezes eu faço isso, você que me ouve já há algum tempo, você deve ter percebido isso. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 9 do livro de Atos, e a pergunta é: nossos atos de fé realmente agradam a Deus? Nós vamos aprender hoje com a vida de Saulo. Até então, nesse capítulo, o autor prefere usar o nome dele em hebraico, depois, a partir do momento em que usa-se o nome dele em grego, passa a ser Paulo, mas até então chamado de Saulo. Saulo era um homem que se dedicava à sua religião, à sua espiritualidade. Ele era talvez um dos mais dedicados, tanto no conhecimento quanto na prática da sua espiritualidade em relação à lei judaica. No entanto, ele era a pessoa que Jesus precisou encontrar no caminho de Damasco, onde ele estava se dirigindo, onde ele poderia encontrar cristãos que ele pudesse lançar na prisão. E Jesus então se encontra com ele. A palavra do Senhor diz que resplandeceu uma grande luz, e Paulo ficou cego e caído ao chão. Ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Já ciente de que ele estava diante de alguém que era maior do que ele. Então Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. De repente, Paulo se deu conta e o caminho que ele estava era o caminho errado. Paulo consentiu com a morte de Estevão, Paulo perseguiu os cristãos. Ele cometeu o erro que aqueles homens que julgaram os cristãos, tentaram condenar os discípulos e orientados por Gamaliel, não cometeram. Afinal, Gamaliel disse: se vocês se levantarem contra esses homens e eles forem da parte de Deus, vocês vão estar se levantando contra Deus. Paulo se levantou contra Deus ao perseguir os cristãos. O próprio Cristo disse que ele estava perseguindo a Jesus. E Paulo então descobriu que estava no caminho errado. Descobriu que os seus atos de fé eram atos de fé que não estavam agradando a Deus. A Bíblia diz que Saulo então se converteu, teve um encontro com Jesus naquela estrada, e a partir de então a sua vida foi transformada. Mas vejamos o que Paulo entendeu lá no finalzinho da sua história, quando ele escreve a carta aos Filipenses. Ele diz o seguinte: Eu entendi que tudo aquilo que eu já tinha conquistado, eu estou aqui parafraseando, tudo aquilo que eu já tinha conquistado antes de conhecer a Jesus, até mesmo o fato de eu ter nascido em uma tribo relevante da minha nação, o meu conhecimento, a minha posição dentro da religião, tudo isso eu considero como esterco, ou em algumas traduções, refúgio ou lixo. Ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha conquistado, para ele não tinha valor algum, porque não o aproximou de Deus. Ele entendeu que ele necessitava de se aproximar de Jesus e conhecer mais a Jesus. Quando ele fala que considerou todas essas coisas como lixo ou como esterco, ele fala que o fez e abriu mão de todas essas coisas para alcançar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, a fim de ser achado nele. Cristo um dia voltará para buscar o seu povo. E então, ele dará o privilégio daqueles que realmente entenderam o que Deus espera de você, realmente entenderam aquilo que Deus espera daqueles que o amam e o servem, esses sim estarão com o Senhor na eternidade. Paulo entendeu que até aquele momento em que ele encontrou Jesus, ele estava no caminho errado, e se naquele momento que ele encontrou Jesus, alguns minutos antes, se ele estivesse diante de Deus para o julgamento, certamente ele não estaria com o direito de ir à eternidade. Mas então ele entendeu que teria que abrir mão de tudo isso. Ele entendeu que todos os seus atos de religião, todas as suas obras que ele entendia que deveria fazer, não serviram para o aproximar de Deus. Mas o encontro com Jesus fez com que ele entendesse o propósito de Deus. E nós vemos, por exemplo, que ao invés de agora ser o perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido. Nós vemos no capítulo 9 mesmo que muitos judeus já tentaram matar Paulo logo no começo da sua conversão. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, assim como tem na minha e na sua vida. E assim, mesmo que nós estejamos com nossos atos de fé, muitas vezes no caminho errado ou na direção errada, o Senhor, ainda que no caminho errado, ele nos encontrará, nos mostrará o caminho certo, nos levará a entender que muitas vezes coisas que nós damos valores deveríamos considerar como lixo, a fim de alcançar o conhecimento real de Deus e seguir o caminho correto. Jesus nos chama pela tua palavra a um processo de conversão,
mudança de mente, mudança de prática, mudança de atitude, mudança de coração. Isso sim é a conversão, ao qual todos nós precisamos passar. Afinal, sem nascer de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus. E essa conversão é o novo nascimento que vem quando nos encontramos com Jesus. E Paulo passou por esse momento. Naquela estrada para Damasco, ele teve um encontro com Jesus e nasceu de novo. E nós? Quando foi esse encontro? Esse encontro já aconteceu? Talvez esse encontro será hoje, diante dessa palavra. Talvez esse encontro que ia acontecer hoje para você, ou que já aconteceu recentemente, esse encontro precisa transformar nossas vidas, assim como transformou a vida de Saulo. E assim vamos entender que nós não podemos cair no erro, assim como os fariseus, que o próprio Cristo disse a eles: olha, ai de vocês, porque vocês percorrem os céus, percorrem, aliás, a terra, para fazer um prosélito. Um prosélito é aquele que está convencido de que a sua espiritualidade está certa, mas ainda está no caminho errado, porque se tornou apenas um religioso, mas não entendeu e não conheceu a Deus. Então Jesus diz: vocês correm o mundo para fazer um prosélito, e quando o fazem, o tornam 2 vezes mais merecedores do inferno, porque vocês só mudaram a religião dele, só mudaram os rituais dele, mas não mudaram o coração. Jesus é aquele que muda o coração, Jesus é aquele que muda a nossa alma, o nosso espírito, ele que nos santifica, é ele que nos aproxima de Deus. E assim Paulo entendeu que agora o propósito de Deus para a vida dele se cumpriria em Cristo Jesus. E Paulo ansiava ser encontrado em Jesus, assim como eu e você deveríamos desejar, no dia da vinda de Jesus, ser encontrado nele, para que possamos estar com ele na eternidade. Para isso, é necessário o encontro com Jesus, ainda que no caminho para Damasco. Que o Senhor nos ajude e promova na nossa vida esse encontro a cada dia, onde nós possamos nos converter um pouco mais a cada instante e que nossos atos de espiritualidade, nossos atos de fé sejam transformados a cada encontro que nós tivermos com o Senhor Jesus em nossas vidas, nessa jornada chamada vida, onde o Senhor está sempre conosco. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Paulo entendeu algo que muitas vezes nós levamos muito tempo para entender, porque assim também foi com ele. Ele já era um homem formado de tantos caminhos, tanto tempo pensando estar servindo a Deus, assim como nós, muitas vezes andamos assim, e talvez alguém que ouve essa mensagem ainda está assim, mas não entendeu que o Senhor tem planos diferentes que os nossos, os planos do Senhor são melhores que os nossos, e que o Senhor é totalmente poderoso para mudar nossa mente, transformar o nosso coração, o nosso espírito, e nos colocar, Senhor, no caminho reto, no caminho que o Senhor tem para nossas vidas. Mas para isso é necessário entendermos, ó Pai, e eu sei que o Teu Espírito Santo tem poder para isso, é necessário entendermos que precisamos considerar, muitas vezes, Pai, tudo aquilo que nós formamos em nossa mente como conceito de religião, como conceito de relacionamento com Deus, considerar isso como esterco, porque muitas vezes são apenas atos de religiosidade, atos de tradições que recebemos das pessoas que nos instruíram, muitas vezes nossos antepassados, mas que na realidade não vieram do Senhor. Que o Senhor nos conduza a uma conversão, uma mudança de mente, uma mudança de espírito. E que assim como Paulo, possamos, ó Pai, abrir mão de todas as coisas, considerar como lixo, para que possamos alcançar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, a fim de ser encontrado nele, estarmos com ele um dia na eternidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, para que o Senhor possa encontrar tanto a eles quanto a nós no caminho de Damasco e nos revelar a sua glória, seus projetos e seus caminhos. Deus abençoe em nome de Jesus.